Oi, gente! Bem-vindos a mais um episódio do Entre Pernas e Papos, um local onde a gente vai falar muito sobre a saúde feminina em diversas fases da nossa vida como mulher. Eu sou a doutora Tatiele Garcia, fisioterapeuta pélvica, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um sentimento muito comum entre as mulheres, que é a culpa materna. Então a gente quer entender o porquê isso acontece, quando ele vem e o mais importante, como a gente acolher e ressignificar esse sentimento tão comum. E para isso hoje eu trouxe 3 mulheres muito importantes, 2 pacientes minhas, que eu tive ali o prazer de acompanhá-las durante a gestação, que é a Laura, ela é estudante em psicologia e tem muita história legal para contar sobre isso. A Pietra, que é psicóloga, que também se preparou ali comigo e tem uma história muito recente, né, de uma mãe de 2 meses aí, bem recente, e a Nicole Amorim. Então, a Nicole Amorim, ela é psicóloga materna e ela vai falar um pouquinho sobre a visão dela profissional especialista ali nessa área. Então, vamos começar com você, Nicole. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua história, né? Como você chegou até aqui, como que você se especializou, por que você se especializou e o que você vê lá no seu consultório com os seus pacientes. Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite, Tati. Contando um pouquinho da minha história, eu sou mãe de 2, né? O Gael tem 7 anos. E antes de falar do meu currículo, da minha experiência, eu acho que o que mais me experienciou e me especializou nessa área foi a maternidade em si. Tá? Então, eu sou formada há 10 anos, eu não atuava na área perinatal, que né, a área que envolve gestação, parto e pós-parto. Com a chegada do meu filho ali no puerpério imediato, eu entrei em contato com diversas emoções e sentimentos que até então eu nunca tinha ouvido falar na faculdade de psicologia. E aí eu fui atrás de me especializar e comecei a estudar as pessoas, as autoras mais célebres aí já no puerpério dele, primeiras semanas de vida, e passei a atuar. Tem, então, aniversário de 7 anos atuando com mães e sendo especialista nessa área, né? Que também é uma área muito pouco explorada dentro da própria graduação. Sim. Né? Ainda é uma área muito embrionária aqui no Brasil. E vamos falar em graduação, então. Quem está na graduação? O que você já viu disso lá, Laura? Ai, Tati, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, mães, e a minha físio, né? Então, na graduação eu não tive muito contato nessa área ainda, porém, nasceu no meu puerpério essa vontade de já saber o que fazer quando acabar. Uhum. Então, sempre procurando profissionais, né? Eu tô muito feliz de estar aqui também, né, com você, Nicole, porque é um assunto muito, muito importante e pouco falado. E igual eu comentei com você, não tem como, a gente pode ler, a gente pode pesquisar, mas na vivência a gente tem um contato muito, muito forte, assim. Então, com isso, nasce esse desejo do meu coração de continuar e me especializar nessa área. Que legal. E você, Pietra, como psicóloga, eu sei que não é sua área. Como foi passar por tudo isso, todo esse turbilhão de emoções ali da maternidade? Eu compartilho com as meninas essa questão do ainda ser pouco falado na faculdade, ainda ter poucos profissionais que atendem esse público específico, né? Ser um assunto pouco que não é tão explorado e que é muito importante, nossa, talvez na vida de uma mulher o momento mais delicado. Ai, sim. Então é uma conta que até não fecha, né? O momento mais delicado da mulher e às vezes é o momento que menos se olha pra mulher, né? E daí vem aqueles sentimentos de solidão, por exemplo, que é um dos sentimentos que tem, né, bastante no puerpério, porque até as colegas estavam falando já antes de começar a gravação, mas que a atenção volta toda pro bebezinho, né? E às vezes a gente fica em segundo plano, é natural, mas... Eu acho que até vocês não se observam desta forma, né? Vocês também se colocam... Sim. Então eu acho assim que que claro, seria importante também na graduação de psicologia ter profissionais, mas até espaços assim como o podcast também é muito importante, né? Para que outras mães possam ouvir de mães que também estão experienciando isso, né? Não só enquanto psicóloga, mas na vivência mesmo, que nem a Nicole falou, né? O que pra mim ajudou foi ter amigas próximas
que estavam na mesma fase. Então, amigas... A minha melhor amiga, ela engravidou 1 mês depois que eu, né? Então, acho que eu comentei com você, Tati. Então, a minha neném nasceu em março, a Marina, e da minha amiga em abril. Então, a gente compartilha muito. Mas claro que não importa quantas pessoas falem, eu acho que é só a nossa vivência que faz a gente ver a profundidade disso, a intensidade que é esse período, né? Engraçado que eu não tenho ninguém próximo a mim que passou por essa fase. Então, eu tive que aprender dia após dia. No pós-parto, a minha mãe precisou começar a trabalhar, a minha sogra trabalha, e aqui a gente é reduzido mesmo em família. Então, eu e o Bento, desde 4 dias que o Gustavo pôde ficar comigo. Nossa, e daí ele teve que voltar a trabalhar. Então, eu tive muitos medos. Cuidar do umbigo, medo de dar banho sozinha. Então, eu via que eu ia chegando à noite, assim, e o Gustavo precisou estar mais próximo do trabalho nesse... Engraçado que logo depois que o Bento nasceu. Então, eu precisei ficar mais sozinha. Então, eu sentia medo. Ia chegando à noite, que é o baby blue. Então, o medo, ele é uma emoção muito preponderante ali no puerpério, principalmente quando a gente fala do baby blues, tá? Que é um pico hormonal que provoca alterações severas, muitas vezes, de humor, mas que tende a passar a partir do 6º dia de pós-parto, tá? Ele é muito pontual, mas o medo, ele é muito... ele é uma emoção... O medo é uma... Principalmente quando a gente tá falando de uma mãe de primeira viagem, né? São muitos medos. São muitos medos. Ia chegando à noite, assim, e aí eu ficava, gente, ele não chega. Não ia mudar. Sim. Porque eu ia continuar com o Bento, porque ele queria o meu colo. Mas eu acho que saber que tinha alguém me olhando, porque eu me senti vulnerável. Eu acho que uma palavra que me resumiu bem foi a vulnerabilidade que eu senti nesse processo. Eu queria pegar um ensejo do que a Pietra estava falando, né, e trazer um dado quando você fala, né, que é o momento de vulnerabilidade da mulher. Sim, né? Não existe nenhum outro momento na vida de uma mulher onde ela tem mais risco de psiquiátrico, tá? Então, é um momento da vida em que a mulher está mais suscetível, por exemplo, a ir para uma emergência psiquiátrica, abrir quadros de depressão grave, de bipolaridade, né? De psicose puerperal, né? O maior risco de uma mulher psicotizar durante toda a vida dela é durante ali o pós-parto. Que informação importante, muito né? relevante, muito relevante, porque às vezes a gente não se coloca nesse local de olhar, né? Então, é muito importante a gente ter esse dado. E, Nicole, você tem uma ideia, assim, por que ele vem além disso que você já falou, né? Se tem alguma questão cultural também, alguma questão biológica, algo a mais ali dessas partes hormonais e tudo, que explique um pouquinho pra gente isso que as mulheres sentem, essa culpa, até durante a gestação mesmo ali, ou no puerpério. Nem sempre foi assim, né? Quando a gente está dentro e aprofunda os estudos da psicologia perinatal, a gente chega a raiz da questão, tá? A raiz da questão, ela é cultural, tá? Sempre, tem uma coisa que eu sempre trago uma provocação, seja nas minhas redes sociais, seja com minhas pacientes, né? Quando tá se falando de culpa, eu me sinto culpada. Faça um exercício, quando você tá alimentando uma culpa materna, pergunte se o pai da criança, ele tá sentindo essa culpa. Se o pai não estiver sentindo essa culpa, é a confirmação de que é uma construção cultural sobre as mulheres unicamente. Sim. Tá? E aí, tem pessoas que me questionam, mas como assim o homem não sente culpa? O pai não sente culpa paterna. Esse tipo de sensação de estar sempre inferior, de sempre estar aquém, né? De um padrão, de nunca estar à altura. Sim. Homens não sentem isso, gente. Eles podem sentir responsabilidade sobre a criança, obviamente. Eles podem sentir zelo, eles podem sentir afeto. Agora, culpa paterna é uma construção que não existe. Não existe culpa paterna. E como não existe culpa paterna, sim, essa é a prova de que a culpa materna é uma construção cultural.
E nem sempre foi assim. Ou seja, que ainda hoje se exige mais da mãe cada vez na mais. maternidade do Sim. que do pai na Muito mais, paternidade. muito né? mais. E às vezes pro pai é mais leve essa caminhada justamente por não sentir essa culpa, né? Porque a gente sentindo a culpa Exato. fica pesado. Exato. Eu lembro de uma cena, eu gosto sempre de trazer alguns causos da minha história da maternidade, né? Eu lembro de uma cena quando meu filho mais velho, quando a gente foi colocar ele na escola. Com 9 meses. Eu não tenho família em Curitiba, então minha rede de apoio familiar é zero aqui em Curitiba e a gente precisava trabalhar, enfim. Vamos colocar na creche, na escola. E aí fomos levar o Gael para a escola. E saindo de lá, meu marido estava tranquilão. E eu estava culpada de não me sentir culpada. Olha a neurose. A culpa de não ter a culpa. Eu estava aliviada. Ufa, conseguimos. Deu certo. Vai dar certo. Mas eu ficava... Eu devo ser uma péssima mãe, porque eu não estou me sentindo culpada. Não vim com... O que está acontecendo? E, bom, dessa forma, no consultório, eu sigo vendo as mesmas questões nas minhas pacientes, né? De, Nicole, eu deveria estar me sentindo culpada, mas não estou. Tenho um problema? Tem algum problema com isso? E daí acaba sendo uma coisa sem saída, porque ou você está sofrendo com a culpa, ou você está sofrendo por ter superado a culpa. Exato. É uma loucura. É uma loucura. E vocês lembram a primeira culpa, assim, quando você se colocou nesse lugar? Lembra, Fih? O meu é tão recente, né? Eu acho que teve 2 grandes, assim, que marcam e que talvez muitas mulheres vão compartilhar. A primeira foi a questão de me preparar muito pro parto vaginal e de não ter sido possível. Então, apesar de não ser culpa minha, né? Então, eu tive que ir pra cesárea, foi uma cesárea intraparto, depois ali de umas 10 horas, 11 horas de trabalho de parto, de dilatação quase total, mas o coraçãozinho dela desacelerou, né? Baixou muito e a gente teve que ir pra uma cesárea de emergência. Então, essa foi a primeira culpa, assim, parece que é uma... Me preparei tanto e a gente sabe que, via de regra, é a melhor opção, porém a cesárea salva vidas, né? E no caso da minha filha, realmente, né? Estaria salvando ali a vidinha dela. Então acho que teve isso de não ter conseguido, embora não tinha o que eu fiz tudo o que eu podia ter feito. Sim. E as dores da cesárea, que eu acho que, não sei se as colegas tiveram. O meu foi natural. Vaginal. Tive dores naturais. Naturais. Ou cesárea. Então, a dor da cesárea de você não ter agilidade para atender teu filho, sabe? Sim. Então, porque um dos fatores que eu queria o parto vaginal era pela recuperação ser mais rápido, né? Ser mais... Independência ali, né? Tipo, naquele primeiro momento. E todo mundo fala quanto a recuperação da cesárea é difícil, né? E a dor e o corte, precisa muito da ajuda do outro, e daí a gente cai naquele lugar de, tipo... Preciso do outro, enquanto você como mãe tem que ser uma super mãe, tem que dar conta sozinha, e como que você precisa do teu marido pra erguer você da cama pra atender teu filho. Então eu tinha uma culpa com raiva, acho que esse é também um sentimento, da minha filha chorar e eu... Você tá limitada. Tá limitada, exatamente, tá devagar. E ela chorando ali, eu não consegui ter essa agilidade. E também de fugir da minha idealização, né? Sim. Então, essa foi a primeira. E daí, mas eu não vou ocupar todo o espaço que eu quero que elas falem também. Mas a da amamentação, eu acho que também... tem muito campo pra culpas, né? Pra mim, a amamentação foi muito difícil também. Sim. Né? Então, eu sei que tem muitas mães que chegam a desistir, né? Ou às vezes não consegue produzir leite suficiente, ou às vezes a dor é muito forte, né? E eu acho que daí vem muitas culpas. Então, pra mim, né? E o meu marido, daí... mas vamos... Quem sabe a gente dá fórmula, e eu pela culpa não vou dar fórmula. E daí acho que já junto com aquela coisa assim, não consegui meu parto natural, vou conseguir amamentar. Né? Como se fosse uma coisa assim de... Alguns fatores que a gente parece que é melhor mãe, exatamente, né? E não, enquanto a mãe que tem uma cesárea também é uma excelente mãe, a mãe que dá fórmula também não faz isso, não faz ser uma má mãe. Né? Eu acho que a gente tenta
não é dificultar, mas a gente quer o caminho às vezes mais difícil pra falar, eu fiz da forma certa. E não existe forma certa na maternidade, né? Existe o que dá... protocolo? Até eu vou aproveitar e vou falar da minha culpa. Eu estava tentando colocar o Bento num nicho que não era dele. Na questão de sono. Porque eu comecei a acompanhar... me emociono. Eu comecei a acompanhar Instagrams de pessoas que vendem cursos de sono, colocando que o filho dormia já a noite toda. Que a criança, a rotina dava super certo. Exatamente. E comigo não estava funcionando. Então, eu tava me culpando porque eu não tava conseguindo. Mas daí, teve o meu marido foi bem importante nisso, dele falar assim pra mim, Laura, vamos se situar. O Bento é uma criança. Engraçado, a gente tem que precisar de alguém pra puxar esse pensamento. Então, o Bento é uma criança, cada criança é uma criança. E eu acho que a partir do momento que eu consegui virar essa chave de culpa, ficou leve. Porque eu tava querendo colocar o Bento dentro de uma caixinha. E essa caixinha não era feita pra ele. E daí a gente tem uma idealização, e daí quando foge, parece que é você que não fez certo. O problema. Quando as crianças têm características diferentes. Específicas. As rotinas, as famílias, as casas, cada um é um. Não tem como a gente enquadrar todo mundo, né? No mesmo. Não, eu tive que voltar pra faculdade em fevereiro, e o Bento tava com 4 meses. O Bento vai ter que dormir muito tarde, não pode dormir tarde. Criança tem que estar dormindo 6 horas da tarde. Mas o Bento nunca quis dormir 6 horas da tarde. Não tinha como, não. Então, daí, quando eu consegui virar essa chave de deixar mais leve, eu senti que o Bento ficou mais leve. Porque eu tava colocando em cima dele, engessando ele. Então, eu acho que quando eu consegui... e assim, o que eu acho legal, que ainda bem que na vivência a gente ainda dá o jeito de você... voltar 2 casas, reformular, refazer. Sempre é possível. Sempre foi um caos, mas não dá pra reformular. Dá sim, sempre dá. E aí, se a gente for prestar atenção, as culpas que estão surgindo são todas culpas que não dizem respeito a qualquer tipo de possibilidade de controle, né? Então, veja, a sua culpa, a culpa dela, a minha... Hoje eu me recuso a ter culpa, tá? Eu me recuso a ter culpa porque é minha segunda filha, eu não vou. Eu digo pra esse hospício, eu não volto, tá? Não, e lido com isso no meu ofício diariamente. Então, eu me recuso, não tenho culpas hoje. Mas a minha primeira culpa do primeiro filho era em relação à amamentação, né? E veja, a gente toma pra gente uma responsabilidade como se a gente tivesse alguma gerência sobre o bebê. 50% é o bebê, gente. Se não mais, né? O 50% é o bebê no parto, 50% é o bebê na amamentação, 50% é o bebê no sono. Então, assim, veja como é cruel e adoecedor alimentar essa crença de que temos onipresença, onipotência e onisciência. Sim. Isso é adoecedor. E eu acho que uma outra culpa também que eu carreguei por um breve momento foi o retorno pra vida, sair sozinha, querer fazer algo sozinho por mim, porque a gente se pega querendo sofrer pra achar que está no caminho certo. Então, deixar com o pai, com a avó, né, deixar a criança também ter esse momento de descobrir, né? E quando eu voltei pra faculdade, foi a melhor coisa que aconteceu. Que bom que eu voltei. Que bom que essas 4 horas que eu passo na faculdade, ele está com o pai dele. Porque a gente acha que só a gente sabe cuidar. E não, a criança vai se adaptar muito bem sem a gente. E a gente, às vezes, não se adapta sem ela, né? Sem a criança. Então, ter voltado pra faculdade foi muito bom. E você também volta pra Laura, que não é só mãe. Exato. Que é a Laura estudante. E é Laura tem muitas importantíssima. facetas, né? E é importantíssima, né? Eu não sei se vocês sentiram isso, mas eu senti um luto. Foi um sentimento de luto, o puerpério no início. Porque a Laura, que era independente, que podia sair a hora que queria, em sentido de trabalho e tal, ela não existia mais. Mas uma nova Laura melhor estava surgindo, mas como mãe do Bento. E é possível, é normal, né? Só que eu senti um luto, uma dor, né? De deixar. Lembra que eu comentei? Porque,
eu gostar das mesmas coisas, não fazia mais sentido. Porque a gente, é um upgrade, assim, incrível. Eu achei incrível, não imaginava. E talvez se você tentar dar esse upgrade, não sai tão bem quanto é natural, né? Jamais. Eu senti isso. E Nicole, assim, como você como terapeuta mesmo, para essas mães e para todas as mães que estão ouvindo, assim, como lidar com isso de forma saudável, né? A mãe, a rede de apoio, família, marido, pai, todo mundo ali. Como ajudar elas a não ficar nesse local, né? Não estacionar ali, não entrar nesse luto, sair dali com leveza mesmo. Como que você pode dar uma dica aí para esse pessoal? Eu retomo a dica que eu dei agora há pouco, né? Sempre que você se sentir culpada, se questione se o seu parceiro, pai da criança, sente-se culpado, porque é uma ótima forma de sair desse dilema, tá? Para além disso, ouvir maternidades reais, acompanhar conteúdos de pessoas que estão mostrando uma face verdadeira da maternidade, que estão mostrando suas vulnerabilidades, né, que estão... Hoje está muito democratizado, está mais democratizado, né, o acesso à informação e as mulheres estão se sentindo mais seguras para compartilhar as suas vivências e, né, e falar, né, e é importante porque a gente fica muito sem referência quando a gente, por exemplo, está em sofrimento. Sim. Né? Então, eu também tenho recentemente feito muito isso no meu Instagram, por exemplo, nos conteúdos que eu produzo, no qual eu falo que eu tive depressão pós-parto, eu falo como eu me sentia. Eu acho importante pessoas públicas e pessoas profissionais, né, mostrarem sua vulnerabilidade, dizer, olha, se eu que sou da área da saúde, que trabalho com isso, tive depressão pós-parto, você pode estar deprimida também. Não tem problema, vá atrás, vá se tratar, tem tratamento, né? Então, muitas vezes a gente também tem que questionar essa questão de colocar o puerpério como esse buraco negro que todo mundo tem que sofrer, tá? Não. Se a mulher está num grau de sofrimento acentuado, provavelmente ela esteja deprimida e ela precisa ser avaliada e ela precisa ser... inclusive, pegando o gancho, tá, Tati? Um dos sintomas que passa muito desapercebido da depressão pós-parto é a culpa excessiva. Culpa excessiva, sensação de insuficiência, de nunca estar à altura. Se isso é algo muito recorrente, perene, um sentimento muito forte, vá avaliar, porque provavelmente você possa estar vivendo uma depressão pós-parto. E isso é legal até para a rede de apoio, quem tá ali com vocês o tempo todo, porque às vezes vocês não vão conseguir visualizar internamente. E o duro que tem muitos casos também da mãe estar sozinha, né? O pai ter que voltar a trabalhar, né? O Gustavo ficou 4 dias, porque são 5, mas o Bento nasceu no final de semana, então... não tem pausa, né? E uma coisa que me ajudou muito foi parar de seguir essas mães... Maternidade perfeita. Perfeitas. Quando, em vez de eu passar aquele tempo dando mamar ou fazendo o Bento dormir, né, vendo isso, fui procurar daí algo na psicologia, algo pra... reformular isso, porque tá ficando pesado, com né? Sim. E eu sempre recomendo exatamente isso, né? Que as minhas pacientes falam que eu chamo de unfollow terapêutico, né? De fazer uma limpa no seu perfil, no seu Instagram e parar de seguir, principalmente pessoas que estão ensinando mãe a ser mãe. Fujam disso. Porque normalmente é alguém querendo vender um curso. Então... marketing, fujam completamente disso, né? Eu brinco, eu tenho um perfil profissional em que eu tô ali o tempo inteiro movimentando, trabalho, mas eu tenho o meu perfil pessoal onde eu só sigo bobagem. Só coisa pra rir, é só meme, é só fofoca, é só saber com quem que o Neymar saiu e que não sei o quê, é só coisa de maquiagem, só besteira, sabe? Eu preciso ter um lugar, né? Eu preciso de espaço mental, não dá pra ficar o tempo inteiro só lendo e consumindo coisas, informações sobre maternidade. Né? Com as informações também. Muito. Porque foge da realidade muitas vezes, né? Muito. Eu percebi
muito isso. Coisas irreais, assim, que não cabia na minha vida. Na sua realidade. Na minha realidade, exatamente. E às vezes também colocar o limite na vida real, no caso das pessoas que têm família aqui, né? Que também querem ensinar, que querem dar muito palpite, Isso que é são importante. intrusivas, né? Tem vezes que às vezes é a sogra, às vezes é uma tia, às vezes são amigas mesmo, que às vezes ao invés de ajudar, né? Atrapalha nesse sentido. Então acho que esse impor limite limite na sua também, vida. e é difícil, né? E eu acho que isso os pais também podem ajudar, né? Especialmente quando é a família do marido, né? Sim, Quem tem que pôr o limite é ele, né? Com certeza. Então, porque eu acho que uma culpa, assim, também bem forte, que bem comum também, é de por você estar, às vezes, cansada ou frustrada, você não vai estar alegre o tempo todo com aquele bebê. E daí vem a culpa de como que eu não estou alegre 24 horas por dia. Parece, às vezes, até que os outros ficam mais alegres com aquele bebezinho do que... E não é isso, né? É porque você tá com os sentimentos todos misturados ali dentro, né? E tá muito cansada, principalmente naquele período de restrição de sono, né? Aquele choro do comecinho do nenê, ou daquele período de cólica, que é um choro, assim, inconsolável, né? E que a gente fica sugada, e às vezes não tem o que fazer, é só ficar ali, né? E buscar... passar por aquele choro com o teu filho, né? Com a tua filha, então... Desculpa, mas uma coisa que me fez lembrar que eu senti uma culpa, eu acho que eu não gostaria de ser assim com o Bento. Em relação a ter calma, porque até então eu era de um jeito, e agora eu quero ser de outro, mas não só pelo Bento, por mim. Questão de paciência, a forma como eu fui criada. Então, isso era uma coisa, não, um dia, quando eu tiver um filho, eu quero... Mas ali, naquele momento, às vezes você fez de tudo pelo seu filho, ele ainda está desconfortável, às vezes vai subir comigo, eu fiquei irritada, e daí eu ficava me culpando por estar irritada. Né? E é normal você ter perdido a paciência, assim, por 10 segundos. Mas vai voltar, você vai reformular talvez a forma que você lidou com ele. Então, não se sentir culpada, porque as pessoas ficam irritadas. Não existe uma mãe que não se irrita, né? Não existe. E eu sempre falo que quando a gente se torna mãe, a gente precisa fazer uma espécie de redenção com a nossa mãe, né? E desculpabilizá-la. Eu me lembro perfeitamente de quando eu fui mãe pela primeira vez, de eu olhar pra minha mãe e dizer, agora eu tô entendendo tudo. Esquece tudo que eu te disse. Não te culpo de mais nada. Porque é uma forma, se eu desculpabilizo minha mãe, eu ensino meu filho a não me culpabilizar. Né? Então, a gente também precisa estar construindo isso com os nossos filhos, principalmente quem tem filho homem, sabe? De estar manejando isso junto com as crianças e ensinando. Pare de cobrar coisas excessivas da mamãe, né? Não fique culpabilizando a mamãe, né? Isso não é legal. E para que isso não perpetue nas próximas gerações. Sim, sim. E assim, a gente falou muito ali do puerpério. Você tem um de 7, né? Tem. E a culpa depois ali? Depois? Existe ainda essa culpa depois do puerpério? A hora que você já fala, não, acho que eu já sei fazer isso. Olha, enquanto a gente for mãe, a culpa vai estar nos perseguindo e perturbando, tá? Isso não é não sentir culpa. Eu acho que os pensamentos vêm, não se tornar refém dela, por isso que eu falo, eu me recuso. Depois de 7 anos, nesse limbo, muita terapia, muito tratamento e muita experiência com outras mães, eu me recuso. Mas que a culpa sempre tá tentando me alcançar, mas eu tô sempre desviando. Tô desviando, tô dando... E aí eu fico e falo para meus pacientes também, falo para mim mesma, internalizo, né? Eu tô fazendo o meu melhor dentro das condições que eu tenho, né? E tem dias que eu digo, hoje o meu mínimo é o meu máximo, né? E vou também usando muito do humor. Eu sou uma pessoa que eu acho graça da minha própria condição, como forma de, sabe? Fugir. De minha própria desgraça. Tipo isso. Então, assim, vou achar graça das situações que são caóticas e, né, vou tentar driblar alguma dessas culpas, porque senão adoecimento não dá certo. Né? E isso que você perguntou, Tati, se continua, né, a culpa. Eu acho que se fosse estritamente químico,
hormonal, Isso. ficaria só no puerpério. Então, a gente volta para aquela questão social, né? Como também tem um aspecto social, acaba sendo para a vida inteira. Exato. Que nem a Nicole fala da culpa paterna. Então, se é um homem que precisa levar o seu filho para o trabalho, ele é maravilhoso, porque ele trabalha. Ele leva... Agora, a mulher que chega com a criança no trabalho e precisa, ela é mal vista de não estar dando conta, né? E a gente tem vários exemplos assim, né? Eu queria dar 2 exemplos para você, para justamente exemplificar o que você está falando. Eu achei uma ótima colocação. Quando meu filho tinha 1 ano, eu fui convidada para apresentar uma palestra, um trabalho na Sorbonne, em Paris. Cara, era grande. Sabe aquele momento da sua carreira que você diz, chegou, sabe? Agora. A primeira coisa que eu pensei foi, não vou, né? Eu tenho uma criança de 1 ano, o que vão falar de mim? E meu marido olhou e disse, você vai, ele vai ficar com o pai, e é isso. E eu fui. Fui me sentindo culpada, me sentindo julgada, né? Mas foi ali que a minha carreira começou a deslanchar, por exemplo. Que eu passei a ser vista, valorizada e reconhecida. Meu filho deu o primeiro passinho dele, enquanto eu tava lá. Só pra forçar um pouquinho mais, pra testar um pouquinho mais. E aí eu fiquei com aquela angústia, aquela coisa. Minha amiga estava comigo lá em Paris, ela disse, não temos o que fazer, vamos brindar. Fomos para um bar, tomamos uma cerveja, brindamos, fizemos um FaceTime. Fizemos FaceTime, eu fazia FaceTime com ele todos os dias. Isso porque a viagem durou 7 dias só, porque eu tinha que ir rápido, voltar rápido, porque, né, mãe não pode ficar. Ok, foi isso. Pula para esse ano, minha filha nasceu em fevereiro. 20 dias antes da minha filha nascer, meu marido chega para mim e fala, linda, fechei um contrato, tenho que ir para Brasília, vou ficar 25 dias lá. E a data do contrato começa dia 9 de fevereiro. Adivinhem, dia da DPP. Ai, claro. Sem pressão. Presta atenção que eu induzi o meu parto pro pai poder conhecer a criança, tá? E ele foi embora depois de 7 dias e eu fiquei com 2 crianças. Minha mãe ficou, eu tinha uma ajudante em casa, né? Mas vocês acham que culpam mais quem? Ele que foi ou você que induziu o parto? Normalmente culpam eu que induzi o parto, a equipe, por exemplo. Por aceitar isso. E foi um parto maravilhoso, incrível. Foi muito melhor o parto induzido do que a primeira experiência, que foi um parto 100% natural, tá? Então, culpam mais eu que fui quando a criança tinha 1 ano ou ele que foi quando a criança tinha 7 dias? Vocês estão entendendo que o problema da culpa é estrutural e cultural e é sobre patriarcado, tá? E poder do patriarcado sobre a mulher. Ponto. A questão também de mãe solo ou pai solo, né? Quando eles saem, eles têm um filho de 1 ano, vamos pôr. E eles saem, né, por uma balada, por uma vida social. Pra mãe sempre vão perguntar, cadê o fulano? Né? E a gente não vê perguntando pra um pai solo na balada, né? Mas cadê? Com quem ficou, né? A gente pergunta sempre pra mãe com quem ficou. Então, aquela culpa de não poder voltar pra vida social, não poder se divertir, parece que depois que você é mãe, né? Você tem que sempre estar... Mas foi você, tem que ficar se explicando. Você falou uma coisa agora, eu lembrei sobre o teu mestrado. Como que tá sendo isso agora, assim? Existiu alguma culpa de parar um pouquinho isso, o estudo que faz parte da sua carreira? Como que tá isso? Sim. Sim. Eu comecei meu mestrado ano passado. Eu já tava grávida. Também foi tipo você, assim. Começou e engravidou. Presente. Acho que foi mais ou menos isso. Ou já tava grávida, daí começaram as aulas, uma coisa assim. E daí passei a gravidez, né, nesse segundo semestre ali do ano passado. E daí veio aquela dúvida se trancava, porque a minha filha nasceu em março, então bem quando ia começar ali, retornar às aulas, e ficou a dúvida de trancava ou não trancava, né, o mestrado. O mestrado, ele é online, então a maior parte do tempo online. Tem algumas matérias que podem ser presenciais, mas até então estava tudo online. Então,
teria essa possibilidade de dar conta de tudo e sendo online, fazer. E eu escolhi seguir, reduzi ali, fiz esse semestre, então eu tô com uma carga ali de matérias reduzida, né? Avisei a minha orientadora, né, que avisei algumas vezes ela que ia estar nesse momento, né, de que teria que acabar escrevendo menos e tá um pouco mais devagar, mas mesmo não tendo trancado, imagine, continua com a culpa de não estar produzindo como estava produzindo antes da Marina, né, antes da minha filha nascer. E foi interessante que ela nasceu numa sexta, na segunda-feira eu tava na aula. Então, eu não sei se isso é... E daí você não sabe se isso é um motivo de orgulho ou se isso é um motivo de... Tipo, será que a gente não se exige demais? É muito... Ainda tá cedo pra se ter essa resposta. Muito cedo também. É muito tempo de terapia pra você revisitar tudo isso e tomar suas conclusões. Tá muito cedo, né? Mas é um pouco de tudo. E é difícil achar esse equilíbrio do... Eu nunca pretendi parar tudo e ser só mãe. Respeito quem tem essa escolha, porque eu também acho que não é um julgamento aqui de quem escolhe isso, né? Sim, claro. Eu nunca quis isso, né? De parar tudo só pra ser mãe. Mas também não queria o contrário, de acabar deixando a minha filha de lado, né? Então, qual que é esse ponto de equilíbrio? De você não parar tudo, mas também você estar ali pra tua filha, especialmente nessa fase ali, né? Os primeiros 3 meses, principalmente. Cruciais. Né? E as pessoas também que estão ao redor, elas não entendem muito isso, né? Elas, às vezes, continuam te cobrando do mesmo jeito, né? E eu acho impressionante que mesmo mães, às vezes, te cobram. E às vezes... Especialmente as outras mães. E eu questiono, assim, eu falo pro meu marido, pra minha mãe, eu falo, nossa, será que esqueceram de como era na época dela? Será que... Existe muito pouca sororidade no meio materno, assim. Sim. Eu digo, por exemplo, eu não participo de grupo de mães. Também não. Eu não... Primeiro que eu já trabalho o dia inteiro com isso, então não tem condições do meu lazer estar envolvendo isso também. Mas é meio passivo-agressiva a relação dentro de grupos de mães normalmente. E isso pode nos levar para lugares horrorosos. Eu lembro quando eu tive meu primeiro filho, que eu tive todo um imbróglio com a amamentação e tudo, que um dia eu coloquei num grupo de mães que eu participava. Eu coloquei, então, tô decidindo, vou desmamar, tá muito sofrido pra gente. E uma mãe foi lá e disse, você tem certeza, Ni? Você pode se arrepender. Desde aquele dia, eu nunca mais esqueci essa frase. E desde aquele dia eu não faço mais parte de grupo de mãe nenhum. Às vezes eu sinto que tem algo inconsciente, assim, no sentido de antes eu ser quem tá julgando do que eu ser a julgada, sabe? Tipo assim, vou cutucar a outra. Não que isso seja consciente, né? Sim. Mas vou dar ali uma alfinetadinha na outra pra eu não ter, disfarçar as minhas, talvez, os meus julgamentos, as minhas culpas, né? Sim. Pra eu reforçar que, não, nisso eu tô indo bem, então eu vou aconselhar ali, né? E onde eu tenho a ferida, eu vou ficar quietinha pra não ser atacada. Exato. Mas eu pensei, quando voltou às minhas aulas em fevereiro, eu acho que eu vou trancar a faculdade nesse momento, vou ficar com o Bento, porque eu cuido, né, dele e tal. E que bom que eu não fiz isso, porque me ajudou, né, como eu havia comentado anteriormente, me ajudou a reformular, né, o sentido de tudo. Então, em termos de saúde mental, é protetivo. Muito provavelmente isso atuou de uma forma protetiva, né, para te conectar com a realidade, com a tua vida pregressa, te dar um respiro todos os dias e te tirar de um potencial adoecimento. Exatamente, porque eu tava sentindo que eu tava nesse caminho, conversar sobre isso, porque, gente, eu já sou uma pessoa que choro. Qualquer eu tô chorando. Mas eu tava realmente, não tava me sentindo bem. Então, pra evoluir de um momento pra algo duradouro, seriam caminhos que, se eu não tivesse mudado algo, faria mal pra mim lá na frente. E que bom que deu tempo, Que bom né? que deu tempo. Você falou de saúde mental materna. Fala um pouquinho do teu projeto Furta Cor aí pra gente, pra todo mundo conhecer, que é um projeto focado nisso.
Então, eu sou uma das idealizadoras da campanha Maio Furta Cor, que é uma campanha nacional, tá? Que já existe há 5 anos e que nasceu aqui em Curitiba. O foco dessa campanha é justamente trazer para a sociedade visibilidade sobre o tema. Dizer, olha, as mães estão adoecendo, os índices são alarmantes, cobrar soluções do poder público, né? Cobrar políticas de saúde dentro do Sistema Único de Saúde. Hoje, por exemplo, a gente não tem protocolos de rastreio e tratamento de transtornos mentais perinatais, né, gestação, parto, pós-parto, no SUS. Então, por exemplo, né, a gente tem um apagão de dados, porque a gente não sabe, no Brasil, exatamente quantas mulheres estão adoecendo de depressão pós-parto. A gente sabe que, em média, isso gira em torno de 25% para cima, tá? Em 2022, uma pesquisa da USP chegou ao índice de 38,8% de depressão pós-parto na cidade de São Paulo. Então, a gente está falando de uma calamidade pública, né? E aí a campanha Maio Furta Cor surge nesse sentido. É um movimento, né, durante todo o mês de maio no Brasil inteiro e em alguns países também a gente já tem, no exterior. A ideia é levar para as ruas, colocar as mães na rua com cartaz, vestindo a camisa da campanha, né, facilitando rodas de conversa, palestras e invadindo a comunidade, né, para que se volte o olhar para a mãe antes, né, do olhar para a criança. Não existe criança com saúde mental com uma mãe adoecida, né? Então a gente precisa inverter a lógica. Então o Maio Furta Cor surge nesse contexto, né? E a cada ano a gente tem avançado. Não, muito importante, né? Muito importante. Mesmo. Quando a gente viu o seu projeto, eu falei, isso. Ela que a gente precisa levar para falar sobre isso, né? E agora eu queria ouvir de vocês, assim, uma dica para as mães que estão ouvindo. Depois do que vocês ouviram aqui, tudo que vocês já passaram, para as gestantes que não passaram ainda. Pietra quer falar primeiro? Eu acho que é muito que a Nicole já tinha falado do procurar ajuda, né? Quando a carga estiver acima do esperado, embora seja difícil identificar o que até onde que tá saudável, até onde que não tá, mas estar perto de pessoas que, seja na rede social, como a gente falou, ou seja na vida mesmo, na vida real, né, perto de pessoas que vão te trazer coisas boas nesse período, né? E não, isso talvez seja mais fácil de identificar, né? A parte de quem vai contribuir para esse momento, de fato, né? E quem não contribui, né, da gente tentar se afastar ou colocar limite, né? E eu acho que ser gentil consigo mesma, né? Isso, sim. Lembrar, assim, olhar para nós com carinho, né? Sim. E quando identificar a culpa, tentar mudar esse foco, né? Tá tudo bem, né? Acontece, né? É uma fase, vai passar. Para mim, acho que o vai passar ajuda. Foi o que, nos momentos, assim, no momento da crise, acho que era o que mais me ajudava. Hoje tá horrível, mas vai passar. É só um dia, né? É algo que eu indico muito, se reconectar com o seu novo eu, porque ele existe, não é algo assim, deixando bonito a maternidade, mas uma nova pessoa surge nessa fase. Então ou reconectar com algo que você fazia e gostava, mas se também aquilo não faz mais sentido, encontrar algo que faça sentido pra você nesse momento e viver um dia de cada vez, porque tem coisas que realmente são fases, essas fases passam, e não deixar de aproveitar. Eu acho que isso é muito importante. É dar o colo, é chorar, é curtir. Às vezes parece difícil, mas depois você vai sentir saudade desse difícil. E puxando pro nosso lado é que a saúde mental importa. Então, não é algo assim que é fora da realidade, né? Hoje em dia tá mais próximo, né? É uma pauta importante. Então, cuidar. Se às vezes tá perto de alguém que acha que não é importante, tem que sair de perto dessa pessoa. Porque realmente a saúde mental, para você ter um filho com uma saúde mental, um ser humano diferenciado, é você poder estar bem para criar alguém de bem, né? Com certeza. Eu acho que é isso.
Eu diria, para quem ainda tá grávida e para quem tá no puerpério, passando por perrengues e momentos, né, lembrem-se que as crianças, nossos filhos, eles não se conectam com a nossa performance, tá? Eles se conectam com a nossa boa vontade. Então, eles não são um amontoado de evidências científicas, tá? E a gente precisa ter muito cuidado quanto a isso, né? Manteiguinha. Manteiguinha. Mas é isso. que papo gostoso, né? Apesar desse tema, assim, não é um tema legal, mas é um tema muito necessário, né? Então, eu sempre digo, eu não queria estar falando sobre isso. Eu queria estar dizendo... Então, aqui, né? Sim. Quando eu faço palestras sobre burnout, por exemplo, né, que é o meu tema de pesquisa, eu não queria estar trazendo esses índices horrorosos e falando disso, gente. Eu queria falar que a maternidade é a melhor coisa do mundo e que, meu Deus, é tudo maravilhoso e que vamos lá. Mas alguém tem que fazer isso, alguém tem que estar alertando. Então, eu me sinto muito nessa missão de vida, né? E é isso, é necessário. Falar até o momento em que o mundo nos ouça. Eu acho que é um convite para todas as mães que estão ouvindo, assistindo a gente, né? Que a maternidade real é isso, né? Não dá para passar por ela sem insegurança, sem medo, sem tudo isso que a gente falou aqui. Então... É legal a gente poder trazer essa informação para que quando elas passarem, não, tá tudo bem. É comum isso acontecer, mas aí, para onde eu vou? Como eu vou procurar ajuda? E se não tiver tudo bem, né? Ajuda, eu vou procurar ajuda. Eu vou procurar ajuda, né? Eu acho que foi muito legal isso. Eu agradeço muito vocês por esse tempo, por contarem a história de vocês, né? 3 mães, 3 profissionais de saúde ali, imagina. Agradeço. E é isso, pessoal. Então, vamos finalizar esse episódio, né, falando sobre a culpa materna. Então, um assunto necessário, infelizmente muito comum, né? A gente não queria estar falando sobre isso, mas é necessário a gente falar, né? E você, mãe, que está passando por isso, saiba que não é fácil mesmo, mas tem aonde procurar ajuda, tem profissionais capacitados. Siga tudo que as meninas falaram aqui para vocês de dicas, são dicas valiosas para vocês. E se você está assistindo, você ainda não é mãe ou é mãe, já passou por isso, mas conhece alguém que está gestando ou está com um bebê pequenininho ali ou está maternando mesmo, manda esse vídeo para ela, manda esse áudio ali para ela, porque talvez ela esteja precisando disso, mas você não tem nem ideia. Então talvez você possa fazer a diferença no dia dela mandando toda essa conversa aí tão leve que a gente teve aqui hoje. Incrível. Mais alguma coisa, meninas, vocês querem acrescentar? Agradecer pelo espaço, obrigada pelo convite. A vocês. E foi muito enriquecedor estar aqui com vocês. Ai, mulheres que eu admiro bastante. Obrigada a vocês por terem vindo. Obrigada a todo mundo que ouviu. Sigam a gente lá nas redes sociais. Deixem dicas ali de assuntos que vocês gostariam de ouvir por aqui, porque a gente quer falar de todas as fases da mulher. Então a gente focou hoje na culpa materna. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau!